queridos! Mais um dia do nosso Perguntas e Respostas dessa semana. Essa semana a gente tem perguntas e respostas relacionadas com a aplicação de núcleo de Grabovoi em tratamentos terapêuticos de terapias complementares. Se você não me conhece, meu nome é Alma Tente, eu sou especialista no ensinamento de Grabovoi, ajudo terapeutas integrativas como você a acelerar os resultados dos seus clientes aplicando esses números incríveis. Se você gostar dessa chamada de perguntas e respostas, chamada rápida, jogo rápido, para não tomar muito seu tempo aqui no almoço, se você gostar dessa chamada, não deixe de curtir aqui a página, não deixe de compartilhar, né, e de nos seguir também, se você ainda não segue. Qual que é a perguntinha de hoje? Como mudar, não como mudar. Vale a pena mudar a SN no meio do pacote terapêutico? Se eu mudar a SN no meio do pacote terapêutico, pode atrapalhar o processo? Então, eu sou terapia complementar e eu estou aplicando, enfim, né, estou dando um exemplo aqui, né, um outro tipo de terapia que tem dentro da minha carteira de terapias, enfim, e eu resolvo aplicar alguns números de Grabovoi baseado naquele meu diagnóstico, baseado no que eu percebi que aquela pessoa está passando. E ao longo daquele pacote, que eu não sei, né? Tem algumas terapeutas que fazem pacotes de 10 sessões, 6 sessões, 5 sessões. Tem um aluno meu que faz de 4 sessões, né, por mês. No meio do pacote terapêutico, você, como terapeuta, né, integrativo, você percebe que valeria a pena mudar alguma sequência numérica. Vai dar um impacto negativo final? Muito pelo contrário. Só tende a melhorar. O seu diagnóstico inicial, muito provavelmente, ele não foi errado. Mas você, ao longo do tempo, percebeu que é possível refinar ainda mais, melhorar ainda mais. Então, nesse aspecto, faz sentido, sim, mudar uma sequência numérica, né, no meio do pacote terapêutico, uma ou mais sequências. O que já aconteceu comigo foram várias situações. No final da primeira sessão, né, que é uma sessão mais diagnóstica, de conversar mais com a pessoa, de ouvir mais aquele cliente, o que ele está passando, por que ele se sente daquela maneira, enfim. Tudo aquilo, no final, eu perceber que era diferente de como eu pensei no início da sessão ou no meio da sessão. Isso é muito comum. Também já teve situações de depois do diagnóstico, ao longo, que geralmente uma sessão é entre uma semana e outra, ao longo da semana eu ter vários insights e perceber que é um pouquinho diferente do que eu tinha pensado durante a sessão, né? Então, parece que vai amadurecendo um pouco mais aquelas informações que ele trouxe ou ela trouxe e eu já vou pensando um pouco diferente e mudando um pouco a minha leitura sobre aquela questão para ser trabalhado com números de Grabovoi. E também já aconteceu situações de, ao longo das sessões, na segunda ou terceira sessão, em conversa com o cliente, eu perceber que tem questões a mais, que ou ele não tinha me falado, ou se ele falou, passou despercebido. E aí eu pedi, olha, sabe aquele número que a gente passado? Vamos otimizar, vamos trocar esse por esse outro. Aconteceu há pouquíssimo tempo, com uma cliente muito querida que eu tenho, que a gente está trabalhando juntas. Então, o ponto de diagnóstico inicial não tem, nada é escrito na pedra quando se fala de números de Grabovoi. Tanto na autoaplicação, quanto você como terapeuta na aplicação de uma outra pessoa. Então, você pode sim, ao longo do tempo, ter uma outra concepção, ter uma outra ideia e ajustar alguma coisa. E muito provavelmente, terapeuta, você não vai fazer um ajuste muito... você não vai mudar 180 graus aquilo que você tinha feito, você não vai mudar tudo. Geralmente, no máximo, uma única sequência numérica, um único número, que você vai trocar ali de algo que você viu que é mais relevante. Não existe certo e errado. Muito provavelmente,
A primeira que você passou não vai estar errada. Mas você viu outro aspecto, outra questão, que é mais relevante do que o que você tinha passado inicialmente para sua cliente ou para o seu cliente. Então, ao longo do tempo, pode ser que você faça um ajuste para melhorar. Então, na realidade, você não vai consertar algo que estava errado. O diagnóstico estava errado, por exemplo. Você vai otimizar para passar outras sequências e práticas que vão causar mais impacto ao seu cliente. Porque você tem que pensar, Pedro, que se o cliente ele é corrido, né? A rotina dele é corrida, ele vive ali, né, numa correria muito grande, assim como você, assim como eu, como todos nós. A nossa rotina ela é muito pesada, ela é muito corrida, ele tem pouco tempo e ele não vai conseguir fazer muitas práticas, né? Evite de passar muitas sequências numéricas. Ele não vai ter tempo e nem atenção suficiente, né? Então, nos pacotes que eu costumo passar para os clientes, alguns até perguntam se podem fazer um exercício de manhã, outro à tarde, outro à noite. Por exemplo, tranquilo. Você não pode dividir o mesmo exercício em dois e fazer um pouco dele de manhã, um pouco dele à tarde, não. Que aí não é legal. Mas se você quiser fazer o mesmo, fazer exercícios diferentes em horários diferentes do dia, sem problema nenhum. O horário que quiser também, são poucos exercícios, poucas práticas do Grabovoi, que inclusive nem tem a utilização de sequências numéricas, em que tem um horário estipulado para ser feito, um horário específico do dia para ser feito. A maioria, mas isso aí é menos do que 1%. A maioria, a esmagadora maioria, em qualquer momento que o seu cliente se sentir bem, né? Um momento que se encaixe melhor com a rotina dele. Isso é ótimo, porque garante uma flexibilidade maior para ele fazer as práticas. Agora o ponto. Geralmente, ele não vai ter tempo para fazer muitas práticas. Então pode ocorrer a situação de você fazer uma leitura e depois você achar que, nossa, se eu tivesse passado algo nesse sentido, causaria mais impacto, seria ainda melhor. E aí sim, se não couber uma a mais, não tem problema. Sempre trabalha com 80-20. Sempre trabalha com o que causa mais problema no seu cliente, porque ele tem vários. Ele tem vários. Quando ele chegar no seu consultório, você sabe disso porque ele faz isso com você todo dia, ele vai falar que ele tem várias questões. Então você vai ter que selecionar aquelas que são mais urgentes ou aquelas que são piores do ponto de vista de trazer mais incômodo, mais desconforto, mais sofrimento para o seu cliente. E aí, naquele processo de mudança, você vai escolher aquilo que está relacionado com o que causa mais impacto, né? Os 80% de impacto que vai causar no seu cliente. Então, por isso que o ideal seria trabalhar com menos sequências que causem mais impacto. E lembre-se sempre, e isso para ele, até para ele não sabotar em relação às práticas, porque se você entrega muitas práticas, provavelmente ele vai se sabotar. Isso eu sei porque é o que acontece comigo todos os dias, né? Então eu sempre tento otimizar essa quantidade e nunca imagine que um trabalho usando o número de Grabovoi é escrito na pedra. Ao longo até mesmo do processo, o seu cliente ele vai mudar, né? O seu cliente ele vai mudar, o seu cliente ele vai sofrer algumas mudanças até mesmo para melhor. Pode ser que você sinta que uma ou outra prática, e nunca passe de uma, né? Nunca aconteceu de eu ter que passar duas sequências diferentes, trocar, não. Mas pode ser que uma ou outra prática você acaba decidindo trocar. E não tem problema nenhum nisso, não é erro, muito pelo contrário, você está otimizando o processo, isso vai ser até melhor para o fechamento do resultado daquele cliente em termos de transformação mesmo, fazendo aquelas práticas e usando aqueles números. Ok? Então, diagnóstico, sequências numéricas usando o número de Grabovoi dentro de um pacote terapêutico de terapias complementares. Não é escrito na pedra, mude aquilo que você achar que faz sentido de acordo com o seu diagnóstico. Você é muito boa nisso, porque você já faz diagnóstico para outras terapias. Então você tem uma leitura muito boa daquele cliente, né? Então, esse refinar não tem problema nenhum, muito pelo contrário, vai ajudar ainda mais nos resultados, né? E ainda associar com as outras terapias que você
possivelmente, né, porventura, vai aplicar no mesmo pacote, e que pode, né, não tem problema nenhum em fazer isso, né, muito pelo contrário, potencializa ainda mais, ok? Um forte abraço, querido terapeuta, amanhã a gente volta com perguntas e respostas aqui na nossa linda comunidade Sempre Fluindo. Deixo você aqui com quase um sextou, né? Um caloroso abraço, sinta-se profundamente acolhida aqui na nossa comunidade. Amanhã vem com mais perguntinhas relacionadas com a aplicação de Nunga de Grabovoi em pacotes terapêuticos dentro dos seus pacotes de terapias complementares. Um forte abraço, nos encontramos aqui e sextou. Tenha um excelente dia de luz aí. Se você gostar desse conteúdo, se você gostou dessa chamada, uma chamada rápida, não deixe de curtir aqui a página, não deixe de compartilhar e de nos seguir se você ainda não nos segue. Um abraço, nos vemos aqui amanhã com a próxima perguntinha aí da semana. Tchau, tchau.